Quero agradecer ao desembargador Fábio Prieto na presidência da mesa e pelas gentis palavras. E há muitos anos atrás, eu brinquei, há uns 25 anos atrás, eu fundei uma empresa chamada Patrulha Semântica Inc. Incorporations, né? Em que nós teríamos uma empresa, eu e mais 3 amigos chatos, que ficaríamos pegando ao pé da letra, assim. Se alguém dissesse, não tem o dom da palavra, e começasse a fala, nossa empresa chegaria, tiraria ele imediatamente e colocaria o próprio cara que tinha o dom da palavra, e cobraríamos caro por isso. O sujeito recebe uma homenagem e diz, não sou merecedor. Ótimo, tiraríamos a comenda dele e traríamos o cara que é merecedor. Portanto, eu quero dizer que são absolutamente merecidas as palavras do Fábio Prieto, que não foram ditas, o silêncio foi eloquente e, portanto, para eu não ser multado pela própria empresa, né? Que está em recuperação judicial nesse momento. Quero saudar os ministros Humberto Martins e o Mauro Campbell, pela gentileza que sempre me tratam, e já é a segunda vez que eu encontro aqui o ministro Humberto, e já é a 3ª ou 4ª vez que encontro com o ministro Campbell, e agradeço e cumprimento-os pelo trabalho. Esse seminário já é, por si, sucesso e autoexplicativo, né, daquilo que eles desejam para a escola, enfim, para o próprio STJ. E quero saudar também meu amigo Otávio Rodrigues Júnior, também meu grande amigo intermediário, né? Quero saudar também a presença de todos, Baltazar, enfim, todas as pessoas que estão aqui, né? O Pablo Malheiros também, meu advogado. Sou advogado hoje, mas tenho advogado também, para não fazer nada errado, consulte o seu advogado. E eu quero fazer uma coisa diferente nesse sentido, porque o desembargador Navarro disse, eu vou seguir o que foi dito, assim, né? Há muita corrupção, a máquina é ineficiente, há muitos ralos no dinheiro público. Ele citou também o ministro Zavascki, que tinha perplexidade com relação à lei, e aí o próprio Navarro disse que havia um mal-estar e uma banalização na própria aplicação da lei, né? E quando se fala assim na banalização da aplicação da lei, eu me lembro que, às vezes, quando a gente quer colocar tudo nas leis e quer colocar tudo em termos de punições, eu lembro um pouco de uma história que está num livro, Senhores e Caçadores, do Edward Thompson, que mostra que, na Inglaterra do século XVIII, parece, havia muita bateção de carteira, e decidiram colocar pena de morte para o cara que batesse carteira. Imediatamente pegaram 3 batedores de carteira para exemplar. Praça pública, as forcas todas postas, os 3 caras para serem enforcados, e a malta, a patuleia toda, foi lá para assistir os enforcamentos. Foi nesse dia que mais se bateu carteira na Inglaterra. Então, tem razão o desembargador Navarro quando vai falar sobre a banalização, que nós corremos o risco, e tem razão quando diz que falta uma teoria da justa causa nesse sentido. Também as críticas à própria doutrina, e eu quero demonstrar isso, que, de certo modo, como a doutrina tem que doutrinar, ela acaba criando um certo imaginário, e eu vou demonstrar algumas questões que fazem com que nós possamos, não conseguimos fazer, digamos, uma efetividade de uma lei. Quer dizer, se a lei fracassou ou não, se a gente olhar a lei anticorrupção, que, de certo modo, entra nesse processo de querer transformar em crime hediondo uma corrupção, o Baltazar mostrava isso aqui,
Isso já é um problema seríssimo, né, no Brasil, porque se você tem uma lei que é uma terceira via, que é a improbidade, e eu não quero discutir se ela é penal ou civil, ela é improbidade. Ela é um campo próprio, ela é uma coisa nova. Ela é improbidade, é uma terceira via que se estabelece entre o civil e o penal. Então, nesse sentido, eu quero dizer, né, que, estando aqui no STJ, né, que é o guardião da infraconstitucionalidade, algumas coisas no Brasil nós temos que dizer, e parece que a comunidade jurídica, às vezes, não se dá conta disso. Quando se discutiu um sexto da pena, há pouco tempo, o Supremo Tribunal tinha negado o direito de um sexto da pena. E aí ficou se discutindo, afinal, o STJ tem uma posição de há muito, de que um sexto, que o regime semiaberto não precisa de um sexto da pena. E uma decisão do Supremo Tribunal, do ministro, então presidente Joaquim Barbosa, disse que precisaria. Ao que o Eros Grau, inclusive, fez uma crítica a mim, dizendo, porque eu escrevi um artigo dizendo que o ministro estava errado, que a posição correta é a do STJ. E eu não preciso discutir o certo e o errado. O STJ tem a posição, é infraconstitucional. Quem é o guardião da infraconstitucionalidade do Brasil é o STJ. Não tem discussão nenhuma num sexto da pena sobre matéria constitucional. E se tivesse, teria que ter sido levantada. Nós não estamos dizendo. Eu dizia antes, quando o doutor Baltazar falava aqui de uma decisão do caso Collor, que ainda hoje viceja, com relação do fato determinado, eu queria fazer uma sugestão nesse sentido. Essa é uma decisão em caráter originário do Supremo, mas não tem caráter constitucional. Então, portanto, o que vale nessas questões é quem, pela Constituição, tem o encargo de dar a interpretação da lei federal. Eu acho que essas questões ainda estão abertas no Brasil. Habeas corpus, sem discussão constitucional, o Supremo tem que seguir a orientação do STJ. É duro dizer isso, até pode parecer provocativo, mas vamos ter que fazer essa discussão, quem diz a Constituição e quem diz a infraconstitucionalidade. Essa discussão tem que ser feita. Eu fiz um texto sobre isso há pouco tempo, em que eu comecei essa discussão e pretendo fazer mais uma discussão adiante. Bom, a improbidade, a questão da autonomia constitucional que nós falamos, eu queria começar falando de uma crise de paradigmas de dupla face. Eu venho denunciando essa questão há mais de 20 anos. O que é a crise de paradigma de dupla face? Não fui eu que inventei a crise de paradigmas propriamente dita, eu fiz uma adaptação. O José Eduardo Faria, há mais de 25 anos, há 20 e tantos anos atrás, dizia: o direito vive uma crise de paradigma, no sentido de que, preparado para resolver questões interindividuais, ele não está preparado, a comunidade jurídica, a doutrina, etc., não está preparada para as grandes questões que envolvam a transindividualidade. Nós somos bons, dizia ele, em pegar ladrões de galinha e não conseguimos pegar as grandes questões relacionadas aos crimes do colarinho branco. Na época, isso. Nem se falava, obviamente, em crimes, em questões de atos de improbidade. Então, vejam que a crise de paradigma de dupla face é uma face, é o modo como nós compreendemos isso, que é a questão da interpretação, e, de outro lado, a outra face, os paradigmas, quer dizer, um direito hoje que pode-se falar 2, 3 velocidades, enfim, que necessitaria ou não, um direito complexo, um direito que, na verdade, paradoxalmente, quanto mais ele quer punir, menos pune, na medida em que o próprio sistema complexizado faz com que ele colapse. É mais ou menos como quando uma empresa telefônica faz cair 3 milhões de ligações num dia. Ela sabe que somente 5.000 entrarão em juízo, porque se todo mundo entrasse, colapsaria. Ela sabe de antemão que ela lida com o paradoxo. Se tudo é, nada é. Ela sabe como isso funciona. É uma questão atuarial. Então, nesse sentido, o nosso sistema acaba ficando um pouco esquizofrênico. Se nós pegarmos o número de condenações em furtos e estelionatos, mesmo fazendo uma devida proporcionalidade,
é dezenas de vezes mais acentuado que as condenações por improbidade. Por exemplo, alguns números que o ministro Campbell trouxe sobre algumas condenações de Alagoas, algumas de Amazonas, ou poucas na Paraíba, enfim, algumas em outros estados, São Paulo com mais, mas proporcionalmente não sei se é efetivamente mais, se alguém olhasse de fora, dizer que no Brasil só tem ladrões de galinha e estelionatários, né? E não tem gente que se apropria do dinheiro público. Lavagem de dinheiro, por exemplo, desde a origem da lei, mais de 150 mil condenações em furtos e estelionatos e apropriações indébitas, e contra algumas dezenas por lavagem. Mas por quê? Porque nós lidamos com o modelo Caio e Tício e Méfio. Se vocês olharem os concursos públicos, sempre terá assim, Caio quer furtar de Tício, Tício quer passar o estelionato em Mévio, e sempre estão nessa onda, Caio e Tício. Algumas vezes Caio e Tício até, eu não posso fazer essa piada mais que eu fazia 15 anos atrás, mas brincava, Caio e Tício eram amigos demais, está entendendo? Mas não posso levar adiante essa anedota. Então, exatamente, porque se sair aí um mandado de injunção com relação a isso, eu estou lascado, né? Então, já estou preocupado com isso. Então, nós estamos preparados para lidar com conflitos Caio e Tícios. A OAB faz uma prova dizendo que a ladra Jane quer furtar um automóvel, furta um automóvel em Cuiabá, vai levar para o Paraguai para vender para um terceiro de boa-fé. Quer dizer, já é um problema isso, o terceiro de boa-fé ali. Mas, enfim... mas por que a ladra Jane? Porque nós não temos grandes questões nas provas de juiz promotor, etc., né, sobre lavagem, sobre improbidade. Mas nós temos sobre furto, roubo, estelionato, porque nós somos treinados para isso. Mas é uma questão paradigmática, nós fomos forjados para isso. E nós não conseguimos olhar o novo com os olhos do novo. A improbidade era um modo de olhar o novo. Vou tentar falar um pouco disso, né? Porque é uma questão de imaginário, né? Ou seja, quando eu vejo assim que usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial, eu me lembro de uma história, aí eu me lembro da banalização e o cuidado que se tem que ter. Eu fui no parlamento falar com os deputados para nós tentarmos derrubar a PEC 37 na época. E aí o deputado lá no Mato Grosso me disse, doutor, veja bem, deixa eu lhe contar um caso. Eu recebi uma ação de improbidade administrativa porque usei folhas da prefeitura para uma defesa pessoal e o promotor me pegou por isso. E aí, o dia do interrogatório, eu fui, sentei na frente da desembargadora, e a desembargadora disse, vamos começar então o seu interrogatório, só um momentinho, o senhor me dá licença? Ela pegou o telefone e ligou e falou com a empregada sobre o filho que tinha que levar para o colégio, e blá, 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 ficou lá uns 10 minutos assim, desculpe, prefeito, podemos continuar? Qual é mesmo o seu caso, o senhor pode contar? Esse meu caso é menos grave que o seu. Os seus 10 minutos custou mais do que algumas folhas, mas não quem vai processar a senhora. Quer dizer, o que é isso? Nós perdemos um pouco esse senso. Então, o que é improbidade? Nós não construímos uma doutrina sobre... A doutrina no Brasil, doutrina há pouco, ela é caudatária dos tribunais, então acaba criando uma espécie de círculo vicioso. Então, é papel da doutrina constranger. Eu chamo isso de efeito Julia Roberts, né, do filme Dossiê Pelicano. A Julia Roberts era aluna do professor de Harvard, e lá estavam estudando case law, é o que mais se faz lá, né, enfim. E o professor dizia, escrevendo assim no quadro, no caso Bowers versus Hardwick, que é um caso famoso, que por 5-4 a Suprema Corte disse que não era inconstitucional que um Estado da Federação considerasse sodomia como crime, cuja pena era de 1 a 20 anos. Isso agora em 1987. Para ter uma ideia, sodomia era crime nos Estados Unidos, né, por exemplo, no estado da Geórgia. Aí ele disse assim, por 5-4 a Suprema Corte disse que não era inconstitucional, vamos para o próximo caso. Começou a escrever, Julia Roberts levantou a mão e disse assim, professor, a Suprema Corte está errada. Então precisa um pouco
do fator Julia Roberts, no sentido de que a doutrina tem que fazer alguns constrangimentos, que eu chamo de constrangimentos epistemológicos. Constrangimentos no sentido de que aqui está, aqui não está. Por exemplo, 1/6 da pena, escrever dizendo, olha, ministro, aqui a posição do STJ é pacífica, é uma questão de liberdades, e 1/6 da pena não é matéria constitucional, é coisa do STJ, está lá escrito na Constituição. Data máxima vênia, Vossa Excelência pode ter esse entendimento como ministro do Supremo, mas nesse caso falece-lhe, né, a atribuição para dizer diferente, a não ser que levante uma questão de inconstitucionalidade, ou uma interpretação conforme a Constituição, uma nulidade parcial sem redução de texto, uma relação entre regra e princípio constitucional, ok? Mas, enquanto isso, são anos de consolidação com mais de 100 mil pessoas que estão com esse benefício. Eu quero dizer, lianamente, explicar e tentar, de forma epistemológica, no sentido que eu entendo, de tentar demonstrar. Esse é o papel que a doutrina deve fazer. Então, o Brasil acaba nessa discussão, no plano da improbidade, caindo numa armadilha. Disse, né, por exemplo, que a ilegalidade não é sinônimo de improbidade, e a ocorrência de ato funcional ilegal por si não configura a improbidade administrativa. Mas por quê? Nós não resolvemos um problema fundamental, a relação entre direito e moral. Isso se agrava quando se tem uma lei tratando exatamente da moralidade. Ora, se a Constituição fez uma opção pela moralidade, é necessário que façamos uma discussão sobre isso. Para isso, há que se fazer brevemente uma pequena incursão na história. Nós vivemos uma modernidade, hoje uma modernidade que ainda não terminou, uma certa modernidade inconclusa, pode-se chamar ela como quiser. Nós passamos hoje por 3 tragédias: o individualismo exacerbado, uma razão teórica instrumental, ou seja, a era da técnica, fazemos tudo pela técnica, enfim, e pensamos que a técnica tem vida própria, e às vezes um fim se transforma no meio e vice-versa, e a razão burocrática, ou seja, efetividades quantitativas em vez de efetividades qualitativas. Cortamos caminho em tudo. Quer dizer, o Google é um bom exemplo de um certo periguetismo intelectual. O sujeito não lê o livro, lê o resumo ou o resumo do resumo, né, que é um pouco daquilo que é uma espécie de periguetismo, né, intelectual. Nós temos uma certa razão burocrática e, com isso, nós nos perdemos nos meandros desta certa pós-modernidade. Ou seja, uma modernidade inconclusa e uma pós-modernidade que nós saltamos para ela, mas sem terminar a modernidade. Veja o enterro do candidato Eduardo Campos. O que é um enterro? Nós temos uma tradição do que significa enterro. O que a Malta fez no enterro? Fazia selfie do lado do caixão. Ou seja, não há mais fundamentos. Nós perdemos os fundamentos. Então, quando o Tribunal do Maranhão diz que a amante de 17 anos tem direito à metade da herança do marido, sem ter havido quebra, ou seja, sem união estável, porque o desembargador, o grupo de desembargadores do Maranhão achou isso justo, com base num direito afetivo, qual a afetividade? Com a amante ou com a senhora titular? Nós perdemos os sentidos. Existe um Código Civil, Otávio, existe uma Constituição, e ela é o fundamento. Agora, se eu tenho o fundamento de grau zero e discuto como eu quero o direito, aí nós temos um problema. Um juiz no Minas Gerais decidiu, porque ele achava justo, que uma mãe que tinha 3 filhos, um deles doente, é verdade, mas ele decidiu dar mais 3 meses de licença maternidade. Como assim? Essa conduta é universalizável? Eu posso dar para todo mundo? 4 filhos dá 4 meses, 1 filho dá 1 mês? Quais são as condições de possibilidade da construção de um discurso numa sociedade democrática que é necessário que se tenha o fundamento da legislação, da doutrina, etc.
É porque eu quero? Ah, porque eu quero é pós-modernidade. Tem uma propaganda que mostra muito bem o porquê sim, que é a propaganda de um sujeito que diz, a propaganda diz assim, por que você paga 1 ano de academia e não usa? E o sujeito está mal, está precisando. A resposta correta é porque você é um imbecil, um débil mental. Mas a propaganda diz, porque sim. Eu não preciso fundamentar. Não há mais modernidade com fundamentos. Existe um grau zero de sentido. Ah, e por que você vai no futebol, nem conhece o cara do seu lado, que é um gordinho suado, e você abraça ele carinhosamente? Porque sim. E por que você toma cerveja tal? Porque sim. Ou seja, porque sim? Quais são os fundamentos? Quer dizer que eu decido para dar metade da herança, porque sim. Porque eu achei justo. Justo para quem, cara pálida? E outra, todo poder emana do povo, quem sabe a lei. Vamos dar uma consultada na legislação, o Código Civil, que parece ser uma coisa importante. A Constituição, que diz o tipo de família, ainda não temos várias mulheres. Não dá para casar várias vezes ainda, por enquanto. Né? Quer dizer, não sei se é bom ou ruim, mas que dá despesa, dá. Né? Então, é um problema isso. O que eu quero dizer... Agora vem esse negócio do balde d'água na cabeça, quer dizer, a humanidade ficou imbecil total. Nós voltaremos a ter 34 dentes. A evolução fez com que tivéssemos 32, agora, perdendo o cis, ficamos com 28. Né? 31, 20, mas agora vamos ter 30, porque nós vamos voltar a grunir no ritmo que nós estamos. Agora você abre a internet, tem um sujeito atirando balde na cabeça. Por quê? Porque sim. Que é bonito, porque fulano fez. Por que Michel Teló faz sucesso? Porque sim. Por que o Ministério da Cultura dá 4 milhões para o Michel Teló fazer uma turnê pelo Brasil para levar sua arte para essa malta toda? Porque sim. Não preciso fundamentar. Para que fundamentar? Eu quero dizer é que nós perdemos os fundamentos, né, numa modernidade que nós não conseguimos concluir. Então, a discussão acerca, por exemplo, para voltar ao tema da improbidade, diz respeito, por exemplo, a saber qual é o direito fundamental a ter um bom governo. Como cidadão, eu tenho direito a um governo honesto. Isso diz respeito à relação entre direito e moral, direito e ética. Qual é o grau de autonomia do direito? Uma conduta pode ser legal e, ao mesmo tempo, imoral? Essas perguntas eu tentarei responder. Primeiro, vamos discutir só o que é ética e o que é moral. Um exemplo bem simples com um dos meus gurus, né, que eu tenho alguns, uns já morreram, né, o Ronald Dworkin já morreu, o Heidegger já morreu, o Gadamer também, e tenho outros gurus vivos, ainda espero que vivam muito, mas esse exemplo é do Ronald Dworkin. Para entender bem o que é ética e o que é moral, pensem assim, é uma grande piscina, e a piscina tem várias raias. O que é ética? Ética é como eu aprendo a nadar, é como nadar bem, como me comportar dentro da raia, viver bem, isso é o ideal de vida boa. Não se vive bem eudemoniamente, ou seja, é uma eudemonia isso, né, vem dos gregos, sendo um patife, sendo um biltre. Se eu sou um proxeneta da coisa pública, eu não posso viver bem no sentido ético da palavra. Então, dentro dessa raia, esse é o sentido ético. E o que é a relação, o que é a moral? Moral é como é que eu me comporto com relação aos demais nadadores. Quando eu troco de raia, isso só pode ser feito para ajudar o contendor e jamais para prejudicá-lo. Improbidade, então, é trapacear invadindo a raia alheia, puxar o pé do adversário e impedir que ele ganhe lisamente. Ou seja, eu me aproveitar da situação. A diferença entre ética e moral. A relação entre direito e moral passa por uma questão de autonomia. O direito tem um grau de autonomia e essa é uma questão que muitas vezes não é bem entendida no direito. O direito começa a ser autônomo na mitologia grega. Era uma matança total, era vingança, comia-se os próprios inimigos, assavam-se-lhes. Assavam-se-lhes ficou bom, hein? Espetacular. Essa eu nem tinha preparado essa. Aí, assava-se-lhes. E
Eis que aconteceu o seguinte: 10 anos, ministro Humberto, 10 anos de guerra. Troia. Agamenon volta para casa, encontra na sua casa a sua mulher Clitemnestra, amancebada com Egisto. E os dois matam Agamenon. Orestes, filho de Clitemnestra e Agamenon, volta também da guerra, descobre aquilo, instado por Apolo, mata Egisto e a própria mãe. Ora, matar a própria mãe, derramar o próprio sangue, o matricínio, faz com que a vingança, as deusas da vingança, as eríneas, as deusas da vingança, que estavam nas profundezas catatônicas, exigem a cabeça de Orestes. Orestes vai falar com a deusa Palas Atenas. A deusa Palas Atenas concede, então, a Orestes o direito de se defender. Institui pela primeira vez um júri de 10 pessoas com voto secreto. O corifeu, que é o coro da peça, faz a acusação, que é o povo, daí a noção do Ministério Público. E quem faz a defesa de Orestes é o deus Apolo. Terminada a exposição, 5-5 foi o resultado. A deusa Palatenas, então, dá o voto de Minerva. É o primeiro voto de indúbio pro réu da história, está na mitologia grega. E ali, Orestes é absolvido. Qual é a moral da história? A moral da história é que, a partir dali, não tem mais vingança. É o direito que vai tratar disso. É a autonomia do direito. Não tem mais juízos morais autônomos de dizer isso foi ruim, isso foi bom. O direito assume um grau de autonomia que ele só recupera, na minha leitura, a partir de maio de 1949, com a instituição da Constituição Alemã em diante, da questão de um novo modelo de constitucionalismo. Isto é, o direito havia fracassado, como se repete a história, quer dizer, não havia direito e se comiam os corpos dos adversários e se matavam, veio um tribunal. O direito havia fracassado com 2 guerras mundiais, um horror, o mundo repactua e diz, precisamos um novo direito. O que é esse novo direito? Um novo direito em que a separação entre direito e moral, lá do século XIX, levou a isso, separar direito e moral, levou a isso, que está aí, que deu 2 guerras. E o que faz o novo direito? Primeiro, transforma a Constituição em norma. Isso você pode ler em Conrad Hesse, a Força Normativa, em Canotilho, a Constituição Dirigente, e se pode ver na Constituição Normativa do Ferraioli. Constituição vira norma. E segundo, as discussões ética-morais vão ali, numa espécie de eudemonia, no ideal de vida boa que se coloca na Constituição. Ou seja, o Brasil não fizeram a preço social. A lista da questão não tem como transformar em direito. Isto é, a partir do dia não se admite que o tribunal ou os juízes corrijam moralmente o direito. Isso é muito importante nesse elevado à autonomia para entender por que uma lei do século XX, que entra para o século XXI como a lei da improbidade, acaba, por vezes, sendo interpretada com os olhos do século XIX, porque nós ainda estamos dizendo que é possível eu fazer um ato imoral, mas ao mesmo tempo legal, e absolver, ou então arquivar dizendo, isto aqui foi apenas uma imoralidade, uma aeticidade, quando, na verdade, você tem que tratar isso no plano da legalidade e da constitucionalidade. Nesse sentido, veja-se a título de exemplo, vou pegar o caso de um arquivamento de um inquérito, um procedimento que imputava improbidade administrativa a um certo governador, porque utilizou um jatinho de um grande empresário
para ir a festas, etc. O dono da festa era um empresário que possui grandes negócios, muito grandes com o Estado, mas, enfim, não importa o uso do jatinho. O procedimento foi arquivado sob a alegação de que a conduta do governador feriu apenas a ética e a moral, mas não a lei. É isso que eu quero discutir. Eu quero saber como que se dá isso. O princípio da moralidade da Constituição não serviu para nada. Veja-se a fragilização do direito. Afinal, princípios são normas? São mesmo? É para valer? Ou isso só serve para fazer dissertações e teses nas academias? Para que serve o direito? Pergunto, pode ele, nesses tempos que se chamam pós-positivistas, com todos os problemas que essa palavra tem, ser cindido da ética e da moral? É ainda possível dizer, como se fazia antigamente, eu repito a pergunta, que uma conduta era imoral, mas legal? Observação, não estou incluindo aqui as discussões com relação às condutas criminosas, stricto sensu. Vícios e comportamentos não devem ser punidos através do direito penal, em face da secularização do direito. Isso é outra discussão, eu estou falando aqui em improbidade. Então, eu tenho defendido, com base nessa secularização do direito, que desde o dia 5 de outubro de 88, por exemplo, a lei das contravenções penais não está recepcionada pela Constituição, porque ela trata de vícios e comportamentos, ela é uma lei behaviorista, ela vai querer dizer que você não pode perturbar o vizinho, etc. É como casa de prostituição, quer dizer, a lei não pode punir casa de prostituição, e tampouco contravenções penais, de um modo como elas estão punidas, por causa da secularização. Mas isso é no direito penal, eu estou discutindo outra coisa. Pois bem, hoje ninguém nega que o direito seja um sistema composto por regras e princípios. Nesse contexto, princípios são normas. O que ocorre é que, dependendo de como se olhe os princípios, estes perdem essa aludida normatividade. Viram enunciados meramente performativos, ou expressões com forte anemia significativa. Valem, pois, nada. Ora, se pensamos os princípios meramente como valores, meros postulados ou mandados de otimização, a sua normatividade se fragiliza. Pois bem, não quero falar aqui do panprincipiologismo no Brasil, em que a afetividade, felicidade, essas coisas viraram princípio, né? Eu não quero fazer maiores provocações com relação a essas coisas, porque eu penso que tem questões que não são judicializáveis. Assim, peço mil desculpas, mas se o pai que não levou seu filho ao colégio e ele acha que hoje vai sofrer por isso, ok, vai resolver isso no divã, um outro lugar, mas não acho que isso seja indenizável e que o judiciário tenha que dizer. Essa é uma opinião minha, por quê? Por uma razão muito simples. A afetividade não é princípio, não é norma. Até porque, se um princípio é norma, ele é um dever ser. Logo, eu tenho que conseguir discutir a sua normatividade. Se eu não consigo discutir, se ela é só um conselho ou algo performativo, é outra coisa. É como o princípio da confiança no juiz da causa. Um dia eu solto alguém com base nesse princípio, outro dia eu deixo preso. Afinal, se ele é um princípio, para que ele funciona? Ou ele é só um álibi teórico, retórico, para eu fazer alguma coisa que eu já queria de antemão fazer? Falemos de novo nessa questão sobre a questão da autonomia do direito. Direito não é moral, direito não é sociologia, direito é um conceito interpretativo e é aquilo que é emanado pelas instituições jurídicas, sendo que as questões a ele relativas encontram necessariamente respostas nas leis, nos princípios constitucionais, nos regulamentos e nos precedentes dos tribunais que têm um DNA constitucional e não na vontade individual do aplicador. Ou seja, o direito possui, sim, elementos fortes decorrentes de análises sociológicas, morais, etc. Mas atenção, só que estas, depois que o direito está posto, nessa perspectiva do direito pós-maio de 49, não podem vir a corrigi-lo. Aqui me parece fundamental um olhar hermenêutico. Na verdade, o direito presta legitimidade à política, compreendida como poder administrativo, sendo que a política lhe garante coercitividade.
Concebendo a política como comunidade, polity, o direito faz parte dela. Compreendida como exercício de política, politics, há uma coimplicação entre eles na condição do político. O direito não ignora a moral, pois o conteúdo de seus princípios depende dessa informação. Todavia, quando o direito é aplicado, não podemos olvidar dos princípios, tampouco aceitar que eles sejam qualquer moral. Sendo mais explícito, o direito limita os moralismos aos limites dos direitos das pessoas. Este é o custo que temos que pagar para ter um direito como o de hoje, que não é igual ao de ontem. Assim, o direito também deve segurar, conter a moral e os moralismos. Isto é, por exemplo, isto pode ser visto de forma mais acentuada nas cláusulas pétreas e no papel da jurisdição constitucional. Os princípios, então, são virtudes soberanas. Nesse sentido, examinar essas, é necessário falar das virtudes soberanas que subjazem ao texto constitucional e à densa principiologia passível de ser extraída desse elo conteudístico, com função de ligar política, moral e direito. Leiamos, por exemplo, o seguinte dispositivo. O Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, garantir a justa distribuição de riqueza, diminuir as desigualdades sociais e regionais, promover os valores éticos por intermédio dos meios de comunicação, concessão pública, evitar discriminações. Isso não vale nada? Se não vale, por que não o sacamos da carta? Ah, ele vale? Então façamos valê-lo. Vamos ver. Com isso, eu quero deixar assentado que cada texto jurídico, regra, princípio, preceito, não pode se colocar na contramão desse desiderato, digamos assim, virtuoso. Convenhamos, bastante virtuoso, propagado pelo texto da Constituição. Nem estou falando diretamente do princípio da moralidade e seus congêneres. Dizendo isso de modo mais simples, é fácil concluir que não queremos uma república em que a vigarice seja a regra e que achemos absolutamente normal, e por que não legal, o aproveitamento de benesses originárias do espaço público, dando razão, por exemplo, a Raimundo Fauro, que falava dos estamentos e os privilégios daí decorrentes. Ou seja, nem tudo que é legal, e tampouco constitucional. Uma coisa pode ser legal se você fizer assim, mas tem que ver se ela é legal constitucional. Vejamos alguns episódios que se enquadram nesse elevado grau de autonomia, nesse grau de autonomia do direito. Há algum tempo, é impossível deferir esse pedido, impossível, não, liminarmente, assim, teria que olhar o fumo boni iuris, mas pode agravar, sem dúvida. Lembram-se de algum tempo dos parlamentares, deputados e senadores que utilizaram suas cotas de passagem aérea para levar familiares e amigos, a maioria em caras passagens em classe executiva ou primeira classe a passeio nos Estados Unidos e Europa? Lembram disso? Eu quero usar esse exemplo para contar o que eu quero. Quais foram os argumentos de todos os utilizantes, os utentes desses privilégios? Fizemos tudo de acordo com a legislação. Prestem atenção. Esgrimiram o regulamento, feito depois dos escândalos de março de 2009, que legalizou o SIC, as viagens de parentes parlamentares com dinheiro público. Para ser fiel ao texto de então, dizia a nova regra: o benefício pode ser utilizado pelo próprio parlamentar, a mulher ou o marido, seus dependentes legais e assessores de situações relacionadas à atividade parlamentar. Isso é muito importante que eu estou falando para discutir a questão da relação direito, moral, legalidade e constitucionalidade. Incrível, de não acreditável. As próprias glosas feitas pelo TCU apenas apontaram para os utentes que usufruíram das benesses fora das autorizações legais SIC. Uau! Quer dizer que para ser legal basta fazer uma leizinha ou um regulamentozinho qualquer? É assim? Isso ocorre em diversos setores governamentais. Por exemplo, o caso de uma empresa estatal que concedeu auxílio a uma ONG para organizar festas juninas em 26 municípios de um estado, no valor de R$ 1.400.000, sendo que o dirigente da aludida organização não governamental longe está de ser alguém não governamental.
disse que o que ele fez foi legal, muito legal. Assim, se fizer assim com a mão, muito legal. As generosas doações feitas por empresas do Estado para desfiles do Carnaval, por exemplo, enquanto a malta está tomando soro em pé. Só para falar algumas coisas, para saber onde eu quero chegar. Argumento de todos. Tudo foi feito de acordo com a lei. Ou outro grande argumento. A conduta feriu a ética, a moral, mas não contrariou o direito. A questão é saber se as virtudes soberanas previstas na Constituição suportam essa legalidade. Mundo de regras que, se não permitem os abusos, também não os proíbe, mandando às favas com isso os princípios que regem o direito administrativo, que se você só pode fazer alguma coisa que se está escrito na lei. Mais ainda, quero saber como que o direito administrativo, majoritário nesse campo, lidará com dicotomias, regras, princípios. Parte da culpa por esse mau uso da improbidade e do princípio da moralidade vem de setores da doutrina. Aliás, às vezes eu vejo em alguns tribunais e alguns fóruns, alguns livros nas bancadas que, se foram comprados com dinheiro público, é improbidade. Não tenho dúvida. É improbidade. Na verdade, ao mesmo tempo que se inscreve centenas de livros sobre o papel dos princípios, sustentando que princípios são normas, na prática, na cotidianidade, princípios são transformados em álibis teóricos, retóricos. A maior parte dos juristas ainda faz a distinção estrutural entre regra e princípio. Em nome de um conjunto de regras, praticam-se as maiores ilegalidades há décadas, separando direito e moral como se estivéssemos no século XIX. Afinal, esse é um problema que não compreendemos ainda, o que é o positivismo jurídico. A permanência de regras, por exemplo, as que autorizam gasto com os passagens, de má estirpe, faz com que se pense que, de fato, não há qualquer força normativa nos princípios. Princípios no atacado encantam, já no varejo desencantam, decepcionam. O enunciado: o Brasil é uma república, virou vazio de conteúdo? Eu quero afirmar que a concepção que temos acerca dos princípios tem direta relação com o que pensamos sobre a autonomia do direito. O direito está a reboque da moral? A política determina o direito? A economia determina o que o direito deve ser, como querem, por exemplo, os adeptos das análises econômicas do direito? Minha tese: quem sabe podemos afirmar que, depois desse novo paradigma do Estado Democrático de Direito, a democracia deve ser feita no e a partir do direito. O jurista não pode ficar com os pés no século XIX, em que se fazia a separação de direito e moral. Hoje, a moral é cooriginária, esta construção é feita antes, e a Constituição é o maior exemplo nesse sentido. Para ser mais claro, se uma regra estabelece que um deputado pode utilizar verbas públicas para viajar com sua família, essa regra é, antes de tudo, absolutamente inconstitucional. Eu não preciso fazer nenhum juízo, dizer que feio isso que o deputado está fazendo. Não. Eu tenho uma Constituição que estabelece a moralidade administrativa, o ideal da vida boa, etc., etc., e que eu posso dizer que essa regra, antes de tudo, é inconstitucional. Se o princípio da moralidade não serve para dar suporte à invalidade desse regramento, joguemos-lo fora, livremos-nos dele. E o princípio republicano serve para quê? Pode existir uma república no interior do qual os agentes públicos possuem privilégios privados que em nenhuma dimensão podem ser tidos como garantias funcionais? Se a resposta for pela negativa da normatividade de tais princípios, é melhor pararmos de fazer dissertações e teses pelo Brasil lá fora. Mas eu não estou satisfeito e estou encerrando. Como sou detalhista, vou dizer isso de outro modo ainda. Quando se diz isso não é republicano, o que se está dizendo é que a conduta é reprovável. Fere o princípio republicano. Também fere a igualdade, porque provavelmente tal conduta representa um privilégio. Por exemplo, utilizar avião que outras pessoas, a patuleia, a choldra, não têm acesso. Por isso o governador não pode usar. Antes de tudo, se tem um decreto que diz que ele pode, esse decreto é inconstitucional. Não precisa fazer essa discussão que se quer fazer de que é feia essa atitude, mas é legal. Não. Se ela é imoral, ela é ilegal, inconstitucional.
O resto são juízos que eu não posso arriscar, porque cada um de nós tem um olhar diferente sobre as coisas. O que eu acho feio ou bonito é diferente. E eu não posso fazer justiça a partir de uma percepção subjetiva. Então, deve haver uma regra que proíbe tal conduta. Ou melhor, se existir uma regra permitindo a conduta, essa regra será inconstitucional porque estará ferindo os princípios da moralidade, da igualdade e da república. No caso das condutas autorizadas ou realizadas no vácuo da não proibição, a pergunta que o jurista atento deve fazer é: qual é a regra que permite a conduta? Segundo, existe uma regra que proíbe a conduta? Por fim, examinará o conjunto normativo à luz dos princípios e, bingo, em minutos o resultado é que surgirá. E não precisa nem usar ponderação, não precisa nem usar essas questões todas, se me permitem a ironia. Portanto, para encerrar, direito não é moral, direito não é política, eu não me encanto nem um pouquinho com essas coisas que as pessoas gostam de usar por aí. Agora tem uma moda de usar um cara que vende livro bastante, que é o Michael Sandel. Então, os professores gostam muito de usar o Michael Sandel, eles dizem assim, e confunde direito com filosofia moral. Direito não é filosofia moral. A história de que lá vem vindo, você está num trem, e aí tem 5 pessoas, de um lado, e no outro trilho um gordinho. Aí pergunta, o que você faz? Você mata os 5 ou o gordinho? As pessoas vão matar o gordinho. Aí, no exemplo seguinte, o trem vem vindo, você está na plataforma. Se você empurrar o gordo, salva 5 pessoas. Você empurra o gordo, o cara diz, não, aí eu não sei. Como assim se você acabou de matar o gordinho antes? Então, essas questões, se fossem no direito, o direito resolveria isso de outro modo. O direito tem respostas, o direito tem critérios. O direito tem regras e princípios. O direito não deixa que se faça esse tipo de escolha, porque isto não está na escolha da moralidade do sujeito que está interpretando. Eu só quero... Essa é uma visão ortodoxa. De certo modo, precisamos, no direito constitucional, de uma certa ortodoxia para interpretar esse ordenamento, por exemplo, tão caro para o direito brasileiro, que é o direito no sentido, e parece que fracassou pelo que eu estou vendo, que é a tal da lei da improbidade administrativa, talvez fundamentalmente porque nós não nos damos conta de que existe um direito fundamental a um governo honesto, e por isso, fundamentalmente, aconteceu isso que nós estamos vendo, e todo o seminário demonstrou isto aí. Então, eu quero dizer que a lei da improbidade visa a proteger a res pública contra os predadores externos e internos da sociedade, assim como a autonomia do direito sempre está em risco pelos predadores internos e externos. A moral, a política e a economia são predadores externos do direito, são corruptores. Eis aí uma espécie de improbidade epistêmico-hermenêutica. E os predadores internos do direito são o decisionismo, o ativismo, etc., desenfreado, etc. A lei da improbidade visa a garantir que todos tenhamos um governo honesto e que os detentores do poder tenham autoridade ética e moral. Para exercer o poder, tem que ter autoridade moral. Quando Mandela, depois de 25 anos, foi libertado, ele exigiu 2 coisas: um terno e gravata e sair do lado do Leclerc. Naquele momento ele estabeleceu que ele, no mínimo, estava no mesmo patamar daqueles que o prenderam. Ele era um estadista. Ele estabeleceu ali a sua autoridade moral. Por isso que toda autoridade nesse país tem que ser exercida com grande autoridade moral. O Mandela foi um bom exemplo nesse sentido. Muito obrigado, tive que mais cortar. Vou disponibilizar no meu site o restante da conferência, ou no Facebook, porque tinha a segunda parte que eu disponibilizo, quem acessar uma. Bom, eu queria cumprimentar o Lênio, que, como eu disse, já produziu um artigo que todos nós devemos ler. Hoje pela manhã, está lá no Conjur.
E dizer que não me arrependi de convidá-los a ouvi-lo aqui também, porque mostrou por que é um professor, um profissional que tem um nome consagrado aqui na nossa área. Eu vou passar aqui o certificado para você, Lênio. Vamos ensaiar. Você dizer que você é inteligente, depois você vai dar o meu. Eu tenho que dizer que eu sou inteligente também. Sim, sem dúvida nenhuma, exatamente. É muito inteligente de sua parte isso. A recíproca é verdadeira.